Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar para vocês do fatorial de dois níveis com adição de pontos centrais. Então esse é um planejamento essencial aí à metodologia de superfície de resposta. Já comecei a falar para vocês da metodologia de superfície de resposta e com o planejamento fatorial com pontos centrais nós começamos aí a traçar uma estratégia sequencial para experimentação e busca de região de ótimo, ou seja, de obtenção de um modelo passível de otimização, que é o objetivo aí da metodologia de superfície de resposta, tá? Então os objetivos desse planejamento eu posso colocar aqui dois principais: realização do teste de curvatura e um segundo objetivo seria uma estimativa livre do erro experimental. Vou colocar assim, estimativa do erro experimental só, para resumir. Então, o planejamento fatorial 2K com pontos centrais, ele também garante economia na experimentação. Por quê? Eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores que replicar no fatorial 2K tem um custo elevado. Então, ao invés de você trabalhar a replicação de cada experimento, de cada combinação dos níveis, você faz o fatorial 2K não replicado e adiciona algumas replicações no ponto central, em uma condição intermediária. Então, isso aqui seria a ilustração do fatorial 2 elevado a 3, não replicado com adição de pontos centrais. E aqui embaixo eu fiz o fatorial 2 com pontos centrais que eu estou colocando agora, beleza? Que seria aqui em condições intermediárias para os fatores de interesse, nesse caso para os dois fatores, com o nível central codificado em 0, tranquilo? Então isso aqui no planejamento ficaria da seguinte forma: vou colocar aqui, por exemplo, experimento 5 em condições intermediárias, 6 também, e aí eu faria um determinado número de replicações nessa condição aí intermediária. Então supõe-se que no fatorial 2K com pontos centrais você está trabalhando com fatores de controle quantitativos, tá ok? Uma escala contínua aí. E o número de experimentos nesse planejamento é o número de pontos fatoriais mais o número de pontos centrais, ou seja, 2 elevado a k mais o número de pontos centrais. O número de pontos centrais eu não vou definir para vocês quantos são necessários. Por enquanto, eu vou definir isso no contexto do planejamento composto central, que seria o fatorial com pontos centrais completado com pontos axiais, tranquilo? Que aí você consegue estimar o modelo quadrático completo. Então, o fatorial com pontos centrais, ele é um planejamento intermediário, digamos assim. Você tem um objetivo de chegar em algum lugar com esse planejamento. Mas, enfim, então, se eu tenho um ponto central, já é suficiente para eu testar a curvatura. Se eu tiver estimado todos os termos lineares e todas as interações, com mais um ponto central eu testo a curvatura. Mas com um ponto central apenas eu não consigo estimar o erro experimental. Eu preciso de no mínimo 2 para estimar o erro experimental, tá certo? Mas enfim, depois a gente vai aprofundar essa questão do número de pontos centrais aí, ideal de acordo com o número de fatores que você tem ali no seu procedimento de busca de um modelo quadrático. Então é o seguinte, vamos supor aqui no fatorial que eu tenho esse fator x1 aqui com níveis codificados em -1 e mais 1 com efeito aqui positivo na resposta de interesse. Quando nós fazemos o fatorial 2 elevado a k, nós assumimos que os efeitos são lineares, então isso é uma premissa aí, né? Mas vamos supor que eu faço algumas réplicas no ponto central, aqui numa condição intermediária, e obtenho resultados médio aqui dessas replicações mais ou menos por aqui. Então o que a gente percebe é o seguinte, que eu tenho um desvio aqui do que seria a média dos fatoriais. Isso daqui que eu coloquei aqui agora seria a média dos fatoriais. E aqui eu estou supondo que a média dos centrais deu bem mais alta que a média dos fatoriais. Então, se eu tenho a média dos experimentos dos dois pontos fatoriais aqui, bem distante do que aconteceu com o experimental aqui nos pontos centrais, isso implica que, na prática, eu posso ter aqui um modelo quadrático com melhor ajuste do que um modelo fatorial, tranquilo? Então, nesse caso aqui, eu teria que ter um coeficiente quadrático, beta 1 multiplicando x1 elevado ao quadrado, tá? Para modelar essa curvatura aqui, essa parábola, em função de uma variável apenas, tá? Então, como que eu faço para estimar esse coeficiente? Na verdade, o fatorial com pontos centrais não garante a estimativa desse coeficiente, não. Ele só testa se é importante nós
buscarmos esse coeficiente, tranquilo? Então vamos entender melhor aqui como fazer esse teste para curvatura e a estimativa livre do erro experimental. Então é o seguinte, o modelo fatorial é um modelo que vai ter ali uma constante, coeficientes lineares e coeficientes de interação. Aqui eu coloquei só as interações de segunda ordem, tá bom, pessoal? Porque na metodologia de superfície de resposta eu já mostrei para vocês que o objetivo é buscar um modelo de segunda ordem completo ou um modelo quadrático completo. Então os termos de interação de segunda ordem já são termos de segunda ordem, porém termos de segunda ordem mistos, mas pode ser que em alguns casos esses termos aqui junto com os lineares não sejam suficientes para modelar bem a função ali da resposta em relação aos seus fatores de controle. Então nesse sentido você vai adicionar aqui termos de segunda ordem que a gente chama de beta JJ para J igual a 1 até K e xj ao quadrado. Então aqui seria a soma de todos os termos quadráticos para suas K variáveis de controle. Nesse sentido, com o fatorial com pontos centrais, eu consigo testar se é importante você buscar esses termos aqui. Então aqui seriam as hipóteses do teste de curvatura. Então quando eu faço fatorial com pontos centrais, eu testo se a soma de todos os coeficientes quadráticos é nula ou se a soma de todos os coeficientes quadráticos é diferente de zero. Aí nesse caso aqui, se eu rejeito a hipótese nula e fico com essa hipótese alternativa, aí é interessante eu completar meu planejamento e buscar estimar esses coeficientes, ou seja, o fatorial com pontos centrais não me permite estimar esses coeficientes. Por que ele não permite? Porque na verdade eu replicar só nos pontos centrais de forma pura não é suficiente, eu teria que ter no mínimo combinação desses pontos centrais com outros níveis mais distantes ali dos centrais, tranquilo? Então nós vamos mostrar isso aí no contexto do planejamento composto central e tem outras opções também além do planejamento composto central para obter um modelo quadrático completo, tá? Mas quando você faz o teste de curvatura, você calcula uma soma dos quadrados para curvatura que vai ser o seguinte: o número de pontos fatoriais vezes o número de pontos centrais vezes o contraste aqui entre as médias dos pontos fatoriais e dos pontos centrais elevado ao quadrado, dividido pela soma do número de pontos fatoriais e do número de pontos centrais, ou seja, do número total de experimentos, tá? Já a estimativa livre do erro experimental, ou seja, a estimativa da variância experimental, que é o MSE lá da Nova, se você estiver calculando todas as interações lá do seu modelo, ou seja, não vai sobrar grau de liberdade nenhum ali dos pontos fatoriais para estimar o erro experimental, e você faz algumas replicações nos pontos centrais, a sua variância experimental vai ser simplesmente a variância dos pontos centrais, ou seja, o somatório para I igual a 1 até o número de pontos centrais, a diferença entre cada ponto central e a média de todos os pontos centrais elevado ao quadrado, dividido pelo número de pontos centrais menos 1, tranquilo? Então é simplesmente a variância dos pontos centrais, vai ser o MSE da Nova nesse caso, que você não deixou nenhum grau de liberdade ali para ajudar na estimativa do erro experimental. Tranquilo? Então por isso que a gente diz que é uma estimativa livre do erro experimental. Então, além de testar a questão da linearidade na região experimental, ou seja, testar a curvatura, você quando faz o fatorial com pontos centrais, você está assumindo que você tem a homoceidasticidade. Não vai ter como você testar a homoceidasticidade porque você está fazendo fatorial não replicado e está replicando em apenas um ponto. Então você assume que essa variância, essa variabilidade que você vai obter nos pontos centrais, ela é constante em todas as condições experimentais, ou seja, dentro da sua região experimental ali fatorial. Então, pessoal, o fatorial com pontos centrais é isso, não tem muito segredo, tá? No próximo vídeo eu já vou explicar para vocês aí o planejamento composto central. Então, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.